Hoje é domingo, terceiro domingo do Advento, conhecido também como domingo Gaudete. Nome bonito para dar para uma filha, né? Aí, ó, tá vendo? Ó, Gaudete. Gaudete. Significa alegria em latim. Ó, pegou aí, ó. Latim, Vulgata. Vulgata latina, né? Então, hoje é o terceiro domingo que se celebra o Advento, né? Se você está fazendo devocional certinho e acende velas, hoje é a vela rosa, tá? E por que rosa? Porque normalmente são 3 roxas e uma rosa, né? A roxa representa esse sentimento de espera, de expectativa, de luto, né? De estamos esperando pelo nosso Messias, mas no meio desses 4 domingos surge uma vela rosa que significa a alegria do cristão de saber que Cristo, ele é o prometido das nações e ele realmente veio e voltará, né? Gaudete, né, é uma palavra que é utilizada na tradução para Filipenses capítulo 4, né? Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, e aí ele vai terminar Paulo falando: alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor está perto. E essa é a esperança e o motivo de alegria que nós temos, sabendo que cada dia que passa, mais perto estamos do nosso Senhor. Cada momento que nós estamos vivendo, cada segundo que está passando, está nos empurrando para mais perto do nosso Senhor e Cristo. E aqui é justamente um chamado, né, nesse terceiro domingo de Advento, para nós refletirmos aquilo que sonda o nosso coração. Quais são as alegrias que nós temos no nosso coração? Será que aquilo que nós chamamos de alegria no nosso coração é aquela sensação de realização ou a expectativa de que Cristo voltará? E o terceiro domingo nos traz essa reflexão. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Capítulo 1. Domingo Gaudete, o domingo da celebração da vinda de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 39 vai dizer assim: naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Bom, vamos lá. Lucas é um escritor que traz a mensagem do Evangelho para os gentios. E Lucas, na sua busca por trazer o nascimento de Jesus, traz também o nascimento de alguém que antecede, o precursor de Jesus, que é João Batista. Então, Lucas ele está escrevendo para que a gente não ficasse, poxa, do nada tem uma mulher chamada Isabel que tem um neném na barriga. Lucas ele começa a sua história, né, trazendo a anunciação do nascimento de João Batista. E aqui é muito interessante porque quando Lucas ele conta no capítulo 1 o anúncio de João Batista, ele conta toda a história e mostra que o final desse anúncio dá num desfecho de um homem mudo, uma mulher grávida, que era estéril e velha, muito parecido com outra história que nós já vimos aqui, né, se repetindo, e aquele casal cheio de esperança por esse neném nascer. Só que no mesmo capítulo, nós vemos esse mesmo anjo, o anjo Gabriel, visitando não somente Zacarias, mas visitando Maria e trazendo o anúncio da vinda de Jesus, né? Maria fica sabendo, né, que Isabel está grávida, porque as duas ficam grávidas com uma diferença de 6 meses, né? Ela fica sabendo da gravidez de Isabel pelo mesmo anjo que anunciou a Zacarias que ela estaria, que Isabel estaria grávida. Então, foi meio que uma rádio peão dos anjos, vamos colocar rádio angelical, né? Ó Maria, só para você saber o que está acontecendo com você, a sua prima Isabel, que é velha e estéril, agora também está grávida. E só para você achar que não existe, é impossível que Deus não possa fazer, você virgem dará à luz. E aí o anjo
saiu por aí, né, voando. Se quiser, podemos dizer que voando, né, o anjo foi, né. Mas aqui a beleza desse texto é justamente isso, de Lucas mostrando como essas histórias se entrelaçam e como que é importante nós percebermos que essas duas notícias de gravidez, e nós não vamos anunciar nenhuma gravidez, irmãos, tá? Fiquem tranquilos, a fábrica fechou. É interessante como a notícia dessas duas gestações encheram o coração dessas mulheres de alegria. Mas perceba uma coisa, que essa alegria que Maria sente é uma alegria incontrolável. Maria sabe que o que ela carrega não era obra das suas mãos e nem de um ato do seu esposo com ela, porque ela era virgem. O que ela estava carregando era a obra-prima de Deus em seu ventre. Ambas impossibilitadas, Maria virgem e Isabel estéril e velha, duas grávidas, impossibilitadas de estarem grávidas. Quando Maria fica sabendo disso, o texto vai dizer para a gente que Maria saiu apressadamente da sua cidade. Gente, só para você ter uma ideia, no versículo 26, diz que o anjo Gabriel visita Maria na cidade de Galileia. E o texto que nós lemos diz que Maria vai para a região montanhosa de Judá, da Judéia. E aqui, gente, se você for olhar para a primeira coisa que a gente acha de estranho nesse texto, é a distância que Maria iria percorrer a pé, grávida, para visitar sua prima, para contar para ela, estou grávida e estou sabendo que você também. Né? Você é de menino e o meu também. Né? Chá de revelação. Né? Imagina que essa distância não é como se nós estivéssemos andando daqui para a Cidade Nova, que é o meu bairro. É uma distância mais ou menos de 100 quilômetros. Uma mulher grávida, sozinha, sai de sua casa apressadamente, cheia de alegria para contar para sua prima que ela estava grávida. Sabe o que é interessante aqui nessa história? É que Maria estava tão incontrolada de alegria, tão cheia da certeza de que a promessa de Deus iria se cumprir, que ela não calculou muito bem o fato de que ela iria andar 100 quilômetros a pé. Para começo de conversa. Segundo, pegaria uma região montanhosa. Mais um obstáculo. Terceiro, uma mulher sozinha andando pelas montanhas da Judéia por aí, correndo risco de assalto e todo tipo de homem mau. Essa alegria que Maria tinha no seu coração não fez ela calcular esses riscos. Agora, olha para a gente aqui, continuando o texto. A Maria que estava saindo aqui, gente, estava cheia de pressa. Por que ela estava cheia de pressa? Mesmo que os caminhos fossem perigosos, mesmo que fosse montanhoso, ela estava grávida, mesmo que poderia ser necessário repouso, mesmo que os pés dela inchassem, mesmo que poderia acontecer qualquer tipo de coisa que acontece com qualquer mulher grávida, Maria estava com seu coração cheio de alegria, porque ela sabia que ela carregava o Filho de Deus. Maria, ela estava cheia, com seu coração cheio das palavras do anjo, que anunciou para ela que o seu filho, como diz o versículo 32, ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo. E ele receberia o trono de Davi. E o versículo 33 vai dizer que ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. E o seu reino não terá fim. Eu queria já começar aplicando isso para a nossa realidade, meus irmãos. Porque pensa bem, nós, domingo após domingo, ouvimos o Evangelho. Domingo após domingo, ouvimos a mensagem de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Domingo após domingo, nós ouvimos que Jesus reina sobre todas as coisas. De que um dia Jesus voltará. Nessas últimas semanas, nós estudamos na Escola do Cordeiro sobre escatologia. E quão lindo é saber que a promessa da volta de Jesus não é uma história inacabada, uma história mal contada, mas uma realidade vindoura que nós esperamos. Maria teve essa mesma sensação que nós temos quando ouvimos o Evangelho nos impacta. Só que existe uma coisa aqui que é muito interessante. O efeito do Evangelho em nós, o efeito do Evangelho em Maria, deveria nos dar
esperança, alegria e urgência. E aí, irmãos, um pastor local que te ama, num domingo de Gaudete, alegria, né? Sorria, né? Muitas vezes a nossa apatia pela pregação do Evangelho não é mera preguiça ou indisposição. Poxa, eu vou ter que falar com gente sobre Jesus. Poxa, eu tenho vergonha. Poxa, eu não tenho o dom da palavra do pastor. A falta que nós temos de apatia em relação a pregar o Evangelho ao próximo, muitas vezes, não tem nada a ver com efeitos naturais e desculpa que nós damos. Mas tem principalmente pela falta do efeito do poder do Evangelho em nós, que opera em nós. Porque Paulo, quando fala do Evangelho, Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus. Maria, gente, uma mulher virgem andando pelas ruas de Nazaré, da Galiléia e da Judéia, virgem, correndo o risco de ser assaltada, estuprada, grávida, cansada, estava caminhando 100 quilômetros para dizer para sua prima: o que está no meu ventre é o rei de toda a terra. O poder do Evangelho, irmãos, além de nos salvar, nos dá esse senso de eu preciso contar para as pessoas aquilo que Deus fez dentro de mim. Aquilo que Deus está fazendo. E sabe por quê? Porque nós somos cheios de alegria quando o poder do Evangelho é operado em nós. Porque nós éramos mortos em delitos e em pecados. Porque nós não tínhamos esperança, agora nós temos esperança e alegria. E que esperança e alegria é essa? Que Jesus voltará. De que Jesus virá. Essa esperança, essa alegria deveria nos dar um senso de necessidade em partilhar com as pessoas essa boa notícia, de que Jesus voltará. É uma ótima notícia a ser compartilhada, meus irmãos. Porque o que engloba Jesus voltar? Ele reinar eternamente sobre todos os povos da terra. Engloba a redenção dos nossos corpos. Engloba a promessa, a profecia de Deus sendo cumprida. A boa nova, o Evangelho, não é uma mera fofoca ou historinha que nós falamos ali e aqui, mas é uma mensagem poderosa que nos impele, nos tira da zona de conforto, assim como Maria saiu da sua zona de conforto e andou 100 quilômetros para dizer para sua prima que ela estava grávida, meus irmãos. Nos faz enfrentar os riscos necessários que precisam ser enfrentados para que pessoas ouçam a proclamação da verdade do Evangelho. Para aqueles que são de mais longe, saibam que o Salvador está chegando. Isso aqui é Natal, tá? Isso aqui é Advento. Mas Advento é o anúncio da vinda do nosso Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar comprometidos a não calcular os riscos. Por quê? Por que nós não deveríamos calcular os riscos? Porque o poder do Evangelho é muito maior do que qualquer risco que nós vamos correr. O poder do Evangelho operado em nós é maior do que qualquer conta que nós possamos fazer, meus irmãos. E isso nos impele a pregar o Evangelho. Não somente isso. O Evangelho é motivo de alegria para nós. Porque ele nos insere na família de Deus e no seu plano eterno. Porque pensa bem, que Maria estava lá talvez fazendo alguma coisa, vendo o TikTok daquela época e de repente ela recebe a visita do anjo falando: você é agraciada por Deus. Ela estava na sua vida ordinária, talvez vivendo, pecando como todos nós estamos vivendo em pecado, e recebe o chamado irrevogável e o chamado, aquela palavra, meu Deus, eficaz do Evangelho. O chamado eficaz do Evangelho atingiu Maria, dizendo: Maria, você é agraciada por Deus, porque agora o que está dentro de você é a obra do Espírito Santo e você dará a luz ao Messias. Mesmo que nós estejamos em condições impossibilitadas de fazer acontecer, o Evangelho é poderoso, meus irmãos, e nós confiamos no poder do Evangelho e não na nossa capacidade humana de fazer com que aquilo seja performático o suficiente para que convença as pessoas. Quando nós cremos no Evangelho, nós somos impelidos pela verdadeira alegria de que agora nós temos um Salvador. E era essa alegria que estava no coração de Maria. Era aquilo que fez com que Maria saísse da sua casa, saísse da sua cidade e fosse visitar a sua prima para dizer: o Salvador está chegando e está dentro de mim.
O meu convite para você nessa manhã é que você seja pego pelo poder do Evangelho que gera alegria, urgência e esperança, para que eu e você venhamos compartilhar o Evangelho nessa cidade com muito fervor. Porque nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus. Nós sabemos que o Evangelho é uma realidade que anuncia a esperança que nós temos. O Evangelho anuncia a espera que nós temos. Maria ouviu de um anjo que ela iria dar à luz ao Messias. E o coração dela foi cheio de alegria. Nós estamos ouvindo o Evangelho toda semana. No nosso coração deve brotar a mesma alegria. Vamos continuar o texto. O texto continua dizendo para a gente que Maria chega na casa de Isabel, no versículo 40. Quando ela entra na casa de Zacarias, Maria cumprimenta Isabel. E aqui é o vulgo paz do Senhor, Isabel. Ou no hebraico, shalom. Shalom, Isabel. Para quem assiste The Chosen é shalom também, né? Shalom. Quando ela ouve shalom, o abrir a boca de Maria para cumprimentar a sua prima, a sua parente, foi suficiente para uma manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque João Batista, que está ali dentro do ventre da sua mãe, Isabel, ele é batizado com a alegria do Espírito Santo, em saber que Maria estava carregando o Messias que ele iria preparar o caminho. Alegria que essa que vai perdurar no ministério adulto de João Batista, porque em João, capítulo 3, versículo 29, diz que a alegria do amigo do noivo é ouvir a voz do noivo. Agora imagina, gente, se existe alegria em ouvir a voz do noivo em João, se existiu alegria no ventre de Isabel, em saber que quem estava lá falando shalom era a mãe do Filho de Deus. Imagina João vendo esse Messias cruzando o deserto para ser batizado. Imagina, irmãos, nós olhando para o céu e vendo Jesus rasgando os céus. A alegria do amigo do noivo é ouvir a voz do noivo. A alegria que nós cristãos temos é em ouvir a voz do bom pastor que nos conduz ao seu rebanho. Mas a alegria maior será quando os céus se abrirem e ele no seu cavalo branco vindo cavalgando com todos os exércitos dos céus, marchando em direção à terra para nos encontrar. A alegria! E é por isso que Paulo vai dizer: alegrai-vos porque o Senhor está perto. Só que não foi só João Batista que foi cheio do Espírito Santo. Isabel também é cheia do Espírito Santo. E ela começa a falar. Gente, aqui aconteceu o primeiro culto pentecostal. Né? Um menino rodando na barriga da mãe. E uma mulher abrindo a boca e profetizando, dizendo para Maria: bendita és tu entre as mulheres. Isabel é tomada pelo Espírito Santo e profetiza sobre Maria. Sabe o que acontece aqui, gente? Que às vezes a gente acha que o que está acontecendo aqui é porque ela também recebeu um WhatsApp no grupo da família que Maria estava grávida. Não. O que estava acontecendo aqui era a revelação do Espírito para Isabel. Porque não foi algo de raciocínio lógico, não foi sabedoria humana que estava movendo Isabel a profetizar ou dizer palavras boas para Maria. O que estava movendo Isabel era a alegria do Espírito. E olha bem, o poder do Espírito que revela Cristo a ela. Porque Isabel não estava sabendo que sua parente estava grávida. O Espírito Santo tomou ela e revelou a ela que Maria estava grávida. E não só isso. O texto continua dizendo que essa velha e esse bebê estão ali agitados dentro daquela casa porque elas receberam a mãe do Senhor. Só que olha a humildade que Isabel tinha. No versículo 42, ela começa a dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Imagina que, normalmente, mulheres grávidas,
Grávidas juntas sempre fica aquela coisa, o meu vai ser mais bonito, o meu vai nascer antes, o meu vai ser mais cabeludo, quando nasce fica aquela coisa, não, olha só. E aí, às vezes até é coisa ruim, porque fica aquela comparação, nossa, o meu não está falando ainda, nossa, o meu ainda não caiu da cama, o meu caiu já várias vezes. Gente, aqui existe um senso de humildade e reconhecimento de que o filho de Isabel não era o mais importante naquele momento. De que o filho de Isabel era só a pontinha daquilo que Deus iria fazer por meio do filho de Maria. E quando nós vemos Maria fazendo esse percurso de 100 quilômetros para visitar sua parente, isso nos lembra uma coisa muito interessante também. Por quê? Aqui a gente vê um movimento muito interessante que acontece várias vezes nas Escrituras, de Deus visitar os seus. Sempre que nós vemos na narrativa bíblica, meus irmãos, o movimento correto para a salvação e redenção de pessoas não é homens indo atrás de Deus, mas Deus indo atrás de homens. Era assim no jardim, quando Deus ia visitar o jardim e se encontrava com Adão. Era assim quando Deus chamou os patriarcas para seguir a sua voz. Foi assim quando Deus chamou Moisés para sair do Egito com o povo de Israel. Foi assim com os profetas e reis. Deus sempre teve uma movimentação intencional de salvar e envolver pessoas na sua história. E não o contrário. E aqui estava acontecendo justamente isso. E o que choca Isabel é justamente essa realidade. O que acontece para que eu venha receber a visita da mãe do meu Senhor na minha casa? Quem sou eu para receber Ele no ventre dela, na minha casa, o Criador do universo? Nesse caso aqui, Isabel ela reconhece a sua pobreza diante da magnificência daquele que está no ventre de Maria. Já existia fé no Messias, sendo ele talvez um feto em desenvolvimento, meus irmãos. Já existia esperança de que aquele bebê, que talvez nem tinha a formação toda de todos os seus órgãos, ele seria o Salvador de todas as nações. Imagina, gente, o nível de fé e revelação que Isabel tinha. E imagina levar a sério a realidade de nós sermos contra o aborto. Não são pautas. A realidade de que nós temos assunto ou conteúdo suficiente para nós não levarmos as crianças achando que elas são bobinhas na igreja. O Evangelho, a história do nosso Senhor, tem conteúdo suficiente para nós sermos contra qualquer tipo de ideologia que tenta macular as nossas crianças. O Evangelho. Nós não estamos falando de partido A, partido B. O Evangelho, gente. A boa notícia que nós cremos. Isabel, quando ela exclama que ela é bendita entre as mulheres, existe uma beleza nisso. Porque Isabel não está enaltecendo Maria sobre toda a raça humana ou sobre as mulheres. Ela é a mulher superior às mulheres. É que entre as mulheres Deus viu Maria. E entre as mulheres Deus viu Maria e escolheu Maria para que o seu povo fosse visitado. E quando Deus visita o seu povo, não é só mera saudação de shalom, mas a plenitude de Deus envolve aqueles que são visitados por Deus. E sabe, meus irmãos, a shalom é muito mais do que paz, é a plenitude do reino de Deus invadindo aquilo que está no caos. Eu sei que muitas vezes nós achamos que a palavra shalom significa a paz do Senhor, né? Mas é a plenitude do reino de Deus invadindo
Quando nós desejamos a paz do Senhor para o nosso irmão, nós estamos desejando que ele que está perturbado fique calmo. Nós estamos desejando que a plenitude do reino do Messias, que reina agora e reinará também literalmente, invada o coração desse irmão. Agora, no meio de todo o caos. E essa plenitude desse reino envolve justiça, envolve paz, mas também envolve alegria. A alegria de Deus encontrar você e eu que éramos perdidos. A alegria do salvo sendo alcançado pelo seu Senhor. A alegria de que o Messias não é um vulto, mas é um Deus que se encarnou. E Ele é Deus conosco, sendo real, naquele momento no ventre de Maria. E aí no versículo 45, e a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre essa ideia de Maria. Porque Isabel termina o versículo 45 dizendo assim: bem-aventurada que creu, que se cumpriria as coisas que lhes foram faladas, da parte do Senhor. Isabel está falando aqui que, além da alegria de ela receber a notícia de que ela estaria grávida, ela é mais do que feliz porque creu que aquele anjo vinha da parte de Deus e estava anunciando o Messias vindo dos ventres dela. A Maria não creu que ela estava grávida, Maria creu no Filho de Deus que ela estava gerando, meus irmãos. Maria não creu na gestação e em todos os sintomas que isso daria. Ela creu no Filho de Deus. E creu que o Filho de Deus viria por meio dela. E aqui é muito interessante uma coisa. Lembra que Isabel falou: bendita és tu entre as mulheres. Ela é bendita porque ela creu na promessa do Messias. A ponto que toda mulher, todo homem que crê na promessa do Messias é bem-aventurado, tal qual Maria. Sabe o que isso faz com que a gente reflita, meus irmãos? Será que realmente nós estamos levando a sério o evangelho que nós ouvimos? Será que nós levamos a sério a promessa de que Jesus voltará? Porque em meio a tudo que nós passamos e vivemos, e nós temos dias ruins, nós sabemos que nós temos dias ruins, mas será que o que molda o nosso coração são os dias ruins ou a promessa do retorno glorioso de Jesus? Porque, pensa bem, toda essa historinha que nós lemos agora aqui, culmina em uma pessoa desesperada, com senso de urgência e alegria, sabendo que o seu Messias viria. E nós? Como nós estamos nos posicionando sabendo das promessas da vinda de Jesus? O texto nos mostra que bem-aventurado é aquele que acredita, que tem fé, que crê que se cumprirão as profecias que falam a respeito do Messias. Isso nos mostra que nós precisamos cultivar um coração e posicionar o nosso coração em esperança e em fé de que Jesus venha, de que Jesus retorne para nós. Porque as coisas que foram faladas a Maria eram promessas do Messias do Antigo Testamento. Aquele que vai nascer de você será um descendente de Davi e seu trono será firmado para sempre. Nós ouvimos isso esses dias aqui. Como o nosso coração fica, meus irmãos? Nós precisamos hoje ter a certeza da obra salvadora de Cristo Jesus em nós. De que as promessas de Deus, de que esse livro não é um livro de autoajuda, mas é um livro de promessa. E que essas promessas elas vão se cumprir em Jesus Cristo. E que nós, assim como Maria, assim como Isabel, ouvimos as histórias desse livro e nós precisamos nos posicionar em relação àquilo que nós ouvimos, em estar inseridos, fazendo com que essas promessas elas moldem nosso coração para um estilo de vida que reflita a esperança que essas promessas geram em nosso coração. E também nos leve ao anúncio dessas promessas para os perdidos que estão em trevas. Porque o povo que jazia em grandes trevas, como diz Isaías e João relembra, viu a grande luz. E quem é essa luz? Cristo nosso Senhor. Aleluia. Maria, que estava em grandes trevas,
Isabel, que estava em grandes trevas, ouviu o anúncio de que elas estavam inseridas na história de Deus por meio daquilo que Deus iria fazer nelas e por elas. E eu quero concluir essa manhã, meus irmãos, lembrando para nós 3 coisas. As promessas do retorno de Cristo são verdades. E nós devemos nos achar no estado de felicidade, de poder saber que Ele virá. Porque essas promessas são nutrientes da nossa esperança. E em meio a tanta coisa que a gente vê de escatologia, de pânico e conspiração, o Evangelho nos gera uma escatologia de esperança e de alegria. Nós precisamos urgentemente ser cheios da alegria que Maria teve. Nós precisamos nos alegrar, porque quando nós vamos para o texto do Gaudete, Filipenses 4, Paulo não está sugerindo para nós se tiver tudo bem, fiquem alegres no culto. É um mandamento apostólico. A palavra de Deus ensina e nos ordena: alegre-se no Senhor, porque Ele está perto. É a certeza de que quanto mais estamos vivendo, mais próximos estamos do nosso Senhor. Quanto mais o tempo passar, não seja consumido pelo tempo, seja consumido pelas promessas eternas de que Jesus voltará, meus irmãos. Porque essas promessas vão ser cumpridas. E se essas promessas serão cumpridas, nós temos motivos de sobra de nos alegrarmos. A segunda coisa que nós precisamos saber é que, assim como Isabel e João, sem ver o Messias, se alegraram. Todo cristão, meus irmãos, deveria se alegrar. Pois o que gerou alegria neles agora está morando em nós. Porque o que gerou revelação e alegria e esperança em Isabel e em João é uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele revelou a João antes de ele nascer o Messias. Ele revelou a Isabel antes de Maria dizer qualquer coisa. Maria só disse Shalom, a mulher foi tomada pelo Espírito. O meu desejo é que a revelação de Jesus, ela encha a nossa comunidade de fé a tal modo que nós não precisemos de uma exposição do Evangelho para que a igreja seja saciada, porque ela tem revelação suficiente de quem Cristo é e ela sabe corresponder em alegria, esperança e vivendo uma vida para a glória de Deus, porque ela sabe que a esperança dela não está no culto de domingo. Sabe quando a gente vê o texto de Apocalipse dizendo para nós que o Espírito e a noiva dizem vem, é isso. Saber que o Espírito e a noiva dizem vem é saber que Ele também nos dá alegria para permanecer esperando o noivo. Porque a vinda de Cristo é certa, meus irmãos. E a última coisa que eu quero lembrar é que a alegria que é provocada pelo Espírito Santo e pela promessa deve nos levar à proclamação do Evangelho. Deve nos levar a encarar os desafios de uma vida missional. E aqui, não estou falando de você ir para o outro lado do mundo. Somente. Se você vai, você tem que ir, porque o que te leva não é o turismo. Não é, vou estar em outro país, outra cultura. O que te leva à missão de Deus é o Espírito Santo que te dá alegria. Ter uma vida missional, meus irmãos, não é para missionários que vão plantar igrejas, não é para pessoas que vão ser enviadas, não é para a Raíssa que está indo embora. O estilo de vida missional é para todo cristão que ouviu o Evangelho e que foi pego pelo poder do Evangelho atuando no seu coração. Se você gosta de ouvir a mensagem desse púlpito, mas ela não te afeta, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Ou eu não estou pregando o Evangelho, eu sou um cara Zé Ruela, ou você não foi salvo. É por isso que quando nós ouvimos falar sobre proclamação do Evangelho, sobre pregação,
John Wesley vai dizer: ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Não perca tempo falando baboseira se não for o evangelho. Vida missional consiste em nós fazer conhecido aquilo que nós ouvimos no nosso culto de domingo. E isso não é papel meu e nem da liderança dessa igreja somente. Isso é papel de cada um de vocês que estão sentados nessa cadeira agora, nessa manhã. Porque se o evangelho afetou você, se o evangelho te salvou, se o evangelho te tirou do pecado, te trouxe para a maravilhosa luz, eu e você sofremos os efeitos desse evangelho, que é alegria, esperança e desejo em proclamar esse evangelho àqueles que estão perdidos. Isso faz com que nós venhamos sair da nossa zona de conforto, para que todos saibam que o Filho do Altíssimo, Ele veio. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Mas também o Filho do Altíssimo voltará. E Ele reinará sobre todos eternamente. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Existe uma alegria que o Evangelho provoca em nossos corações. Existe uma esperança que o Evangelho provoca em nossos corações. E nessa manhã eu quero lembrar você disso. De que eu e você, nós não fazemos parte de um clube. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós fazemos parte da família do céu. Nós fazemos parte do plano eterno de Deus em ter para si povo de toda tribo, de toda nação, de toda língua. E nós precisamos estar alegres por isso. Nós precisamos estar cheios de esperança e não cheios de ansiedade em nosso coração. Nós precisamos estar cheios e felizes porque Deus, em sua soberania, nos salvou. Deus, em sua graça, em seu amor, assim como se revelou a Maria, se revelou a nós. E nós, meus irmãos, agora temos alegria transbordante em nossos corações. Só que essa alegria transbordante precisa afetar a tristeza desse mundo caído. Precisa fazer com que eu e você, cheios de alegria, irradie a luz de Cristo que está em nós. Porque um dia Ele veio e um dia Ele voltará. E da mesma maneira que Maria não calcula custos, eu quero convidar você a fechar seus olhos. E firmar um compromisso missional nessa manhã. Firmar um compromisso de que, haja o que houver, pessoas saberão qual é a nossa esperança. Haja o que houver, saiba aquelas pessoas que você conhece ou não, família ou amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, inimigos, pessoas que você e eu talvez tenhamos dificuldades em nos relacionar. Essas pessoas ouvirão da nossa esperança. Porque nós não temos uma esperança falha, meus irmãos. Nós não temos uma esperança medíocre. A nossa esperança é Cristo. E as pessoas precisam saber. Tal qual Maria, eu oro para que o Senhor faça com que nós gastemos os nossos pés em direção ao Senhor. Gastemos os nossos pés em direção aos perdidos. Para que pessoas conheçam a Cristo. Para que o Espírito Santo se manifeste e se revele
Tal como ele se revelou na casa de Isabel, com Isabel e João. E pessoas tenham encontros com Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã pedindo, Deus, provoca uma vida missional na nossa comunidade, Senhor. Porque nós estamos alegres, porque o Senhor ordena que nós sejamos alegres. E nós estamos alegres também porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos amou. O Senhor nos encheu de motivos para ir, porque nós somos salvos em Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que essa alegria nos afete a tal ponto de nós falarmos para todas as pessoas que nós vermos que o Senhor é o motivo da nossa alegria, Jesus. O Senhor é o motivo de nós termos paz com Deus. E isso nos alegra, Senhor. Espírito de Deus, provoca-nos nessa manhã, Senhor. Senhor, que a revelação do Evangelho, que a proclamação daquilo que eu falei aqui nessa manhã instigue o coração dos meus irmãos a se moverem em alegria, compaixão e a certeza de que o Senhor retornará, e as pessoas precisam saber disso. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.